A alma é imortal. A alma é imortal. Eu li que a Hilda Hilst ligou no meio da madrugada para a sua amiga. Lígia, a alma é imortal. Eu sou meio cética, pensei que isso era só poesia. Mas fazendo esse filme, comecei a entender. Eu moro em Rialma, uma cidade de aproximadamente 12 mil habitantes no interior de Goiás. Mais especificamente no setor Amélia Brandão Rego. Pelo menos é assim que se chama oficialmente, mas todo mundo conhece como setor Tizar. Cizenando Pereira Lima, pernambucano, veio para Rialma no começo da formação da cidade. Supostamente era médico, feiticeiro, agiota, técnico e comentarista de futebol. E que de tanto atuar na vida do povo dessa cidade, batizou o bairro que morava, Setor Tizar. Acho que entendi porque a alma é imortal. Ele era assim alto, né? Branco, atencioso, muito bom assim para conversar com a gente. Ele era assim meio bruto, meio assim estrovado, não era desse muito carinhoso não. Ele era bem rígido, tratava você com... O povo tinha medo de respeito dele. Respeitava ele igual uma autoridade aqui do setor. Ele era tipo uma autoridade aqui, nesse setor aqui. O povo tinha ele como fosse mesmo um doutor e mais que fosse. O Tizar, ele ficou conhecido, ele era pernambucano, de cidade interior de Pernambuco. Segundo ele, morou muito tempo também em Recife. Era torcedor fanático do Náutico, que de vez em quando ele falava que ia sair daqui para ir ver as decisões do futebol pernambucano, que o Náutico estava participando. E ele era um cara, também gostava de esportes, né? Tanto é que o estádio lá ficou próximo da casa dele, porque ele foi um dos idealizadores, ele que batalhou para fazer esse campo lá. Ele mantinha, na época, que não era hoje, o poder público toma conta, incentiva o esporte, tudo. Naquele tempo não, naquele tempo até jogador de futebol era meio marginalizado, porque não tinha essa regalia que tem hoje, nem o valor existente hoje. E o Tizar, então, apaixonado por esporte, criou o time do Rialma e tinha fez a manutenção, criou o estádio e fez a manutenção do estádio até pouco tempo. Posteriormente, nós tínhamos, eu e meu irmão Zé Pedro Rego, fundamos a Rádio Alvorada, e ele, como trazia notícias de esporte e tal, tudo, eu o convidei para que, se ele não queria participar, fazer, em vez de ele mandar, ele fazer pessoalmente aqui no estúdio. Até o estúdio da rádio era aqui onde nós estamos agora. E ele começou, então, como repórter, participando diariamente do programa esportivo e nas transmissões de esporte. Ele também era o comentarista lá. Tizar, eu conheci ele ali, ele era gostava de mexer com curar centro espírita, curar os outros. Vinha me chamava na rua ali. Eu morava, o meu barraco era na frente da rua lá. Me chamava lá, nós conversávamos, fazia algum serviço para ele. E daí, nós éramos amigos, nós conhecia muito. Aparecia lá, aparecia uma reforma, um retoque eu ia fazer. Aparecia um tempo para fazer lá, eu ia fazer. Ele me chamava, eu fazia para ele. Seu Tizar, precisei, mas o outro esposo que eu arrumei depois, ele machucava demais e era doente demais. Às vezes estava caído aqui no chão, a gente ia lá e só chegava no portão também, eu não entrava para dentro não, só lá o portão, chamava ele vinha. Aí ele vinha e aquelas injeções, aplicava com os remédios que ele tinha e não cobrava nada da gente, tudo bem.
ou para mim, ou para os meninos, ou para os vizinhos aqui, tudo ele socorria. Porque ele era médio, vidente, mas ele trabalhava com um remédio de farmácia também. Ele tinha também, né? Só os remédios assim, igual a farmacêutico, sabe? Ele tinha. Ah, eu conheci ela e eu trabalhei com ele um pouco, né? Ali. Quando no dia de sessão, eu ia para lá, limpava os vitrôs para ele, limpava os bancos, jogava lá abaixo nos cantos para defumar o prédio, né? E fazia um monte de coisinha lá para ele. E eu era de dentro da casa dele. E ele ia pescar, passava aqui, pegava peixe, dava peixe para a gente. Ela era uma excelente pessoa. E eu nunca tive nada que queixar dele, né? Eu só falava coisas boas, porque ele só fazia coisa boa, né? Ele faltou um ano para formar para medicina, aí ele abandonou. Ele colocava um jarro de flores vermelhas, as flores bonitas, né? As costinhas de renda. Era muito legal. E todo perfumado. Aí depois ele fazia a abertura da sessão, né? Convocava os guias. Tinha vez que os guias desciam, tinha vez que não, né? Se tivesse um casal brigando, ele ia lá, aconselhava, né? Eu mesmo, ele aconselhou muitas vezes, que é o primeiro marido meu, quando nós veio para aqui, ele muitas vezes, eu ia lá e falava, ó, Tisa, o homem está lá até com a faca na mão lá. Aí ele falava assim, deixa ele, vai lá para sua família. Eu falei, não, lá para minha família não pode, porque eles é pobre demais e está lá no norte. Como é que eu vou com esses meninos para passar fome lá? Aí ele vinha, aconselhava ele e tudo. Ele calmava. Depois, por fim, eu acho que foi ele mesmo que deu o jeito dele ir embora. Você acha que ele convenceu? Eu achei que ele fez o trabalho lá e ele saiu, porque do nada ele juntou os trem dele e saiu sem mais, sem menos. Ele não tinha intenção de sair. Aí o Tizar sugeriu e eu saí, né? Aí eu contei para ele que não podia, como é que eu ia sair assim. Quando passou uns 8 dias, ele juntou os trenzinhos dele, quando eu vejo ela ir embora, pronto, não falou nem nada mais. E eu tenho certeza que foi ele. Que fez, como diz o povo, fez os pauzinhos, trançou os pauzinhos, só lá. Falava assim dele, que ele Eu pensava falava, né? Eu mexia nos pauzinhos e a pessoa... Ou ele fazia juntar e fazia largar também. E para a senhora isso foi bom ou foi ruim? Foi bom. Muito bom. Porque aí eu fui viver a vida, né? Eu já trabalhava mesmo, né? E com ele brigando, e puteiro, que era uma coisa sem jeito. Trazia mulher na minha cara, abusava, tudo, muito atentado. Muito mesmo, abusava demais. E eu sem poder fazer nada, eu precisava vendo aquilo. Porque muito pertinho, né? Aí ele falou, não, pode deixar que eu... Passou uns meses, ele me viu ali e falou, opa, você virou outra, você não é aquela mais não. Eu falei, uai, o senhor tá achando? Tô. Porque a gente sofrido acaba, né? Aí eu fiquei sem sofrer, eu renovei. Virei outra pessoa. Ele aparentava ser milionário. Era interessante, porque ele passava como um agiota, como um homem rico, né? E vestia bem. Naquele tempo não tinha táxi, era charretes.
tinha um charreteiro aqui que era exclusivo dele lá, só trabalhava aqui na rua nas horas vagas. Como não tinha celular para avisar, então ele já marcava, ó, amanhã de tanto a tanto você está livre, pode ir trabalhar. Senão o cara ficava à disponibilidade dele, né? Meu ex-sogro, José Isaac Pinto, pai da Eliamar, ele era espírita também. E ele passou a trabalhar junto com o Tizar, frequentava o Tizar, quando saía fora aí, saía só na companhia dele, tudo, né? Quanto ao problema de saúde, realmente, ele medicava, não era essas garrafadas e tudo, não. Ele usava uns passes de pulmão na cabeça do paciente e fazia a oração dele lá e tal, como se fosse uma benzeção hoje que se usa por aí, esse pessoal que benze com ramos e tudo. Nunca precisei, e eu não acredito muito nesse trem, nesse negócio de centro espírita. Acredito, mas a gente não pode incutir. Isso é um trem meio brabo. A gente não pode incutir. O povo tudo falava, o Tizar é curador, é grande, coisa, ele faz cura e coisa, mas ele gostava era desse, muito. Ele gostava desse. E eu adoeci um filho meu numa pobreza que não tinha nem jeito. Que de primeiro havia pobreza, hoje não. Eu levava no hospital. Mas do Tizar, eu nunca precisei dele, pá. Ele precisava de mim e eu não precisava dele. Ele era gavola. Falar que tem as coisas, possuía as coisas e não possuía nada. Mentiroso, isso, mentiroso. O dia que ele morreu, nós fazendo a carneira de lá, o tumbo dele, passava um avião lá, naqueles mundos lá, um avião, assim, aquele povo que estava lá, foi gente lá no cemitério o dia inteiro. Ele era muito famoso aqui. Deve ser os filhos do Tizar, quem vem? Hoje eles vêm. Eles que tinham um filho e uma filha lá no Rio. Ele estava fazendo um hospital lá no Rio também para os filhos dele. Eles iam formar depois que ele morreu, que descobriu que ele não tinha. O Bidia contava para nós, era em Bozina, que filho que ele tem? Depois que ele morreu, que nós descobriu que ele não tinha. Aí fui lá, contei para ele, contei para o Tizar tudinho, como é que aconteceu. Eu estava no forró e ele queria que eu dançasse com ele, e ele estava muito bêbado, e eu não quis. Aí ele me deu uns empurrão lá e falou que mais tarde vinha aqui me acertar. Aí a minha amiga não deixou eu vir posar aqui sozinha com as meninas, deixou na casa dela. Eu fiquei lá, quando no outro dia que eu chego, tinha garrafa, tinha pau, a porta quebrada, ali. Eu falei, é ele que prometeu que vinha, e veio mesmo, e foi bom ter ficado lá, porque senão eu sozinha aqui, né? Ele falou, não, pode ficar quieto, daqui 2 dias ele some daqui. Ele morava ali naquela casa ali, de trás daqueles pés de coco lá. Com 3 dias ele mudou daqui, desapareceu, nem notícia, nunca mais soube nem notícia do... Esse foi bom também, né? Ele colocava a regra. Ele colocava a regra. Inclusive a Eliamar, ela tinha umas crises de dor de cabeça, de enxaqueca, terríveis. E como não é como hoje, corre ali tem o hospital, tem os postos de saúde, quase todo setor hoje tem um posto de saúde. Um caso mais grave, tem a UPA. Então, naquele tempo não tinha nada disso. Então, a Eliamar mesmo, quando ela dava as crises de dor de cabeça e tudo, eu já presenciei dele colocar a mão na cabeça dela, fazer a oração e diz ela que passava, né? Que a dor, quer dizer, às vezes não curava o sintoma, mas pelo menos na hora a dor passava. Ela
Nesse ponto era tranquilo. Eu lembro quando ele Quando a minha mãe ficou doente, ele veio aqui, a minha mãe passou mal, aí nós chamamos ele. Ele veio aqui, medicou lá um remédio para minha mãe, né? E falou para levar ela para o hospital. Que o caso dela era colite, era... Bovo na tripa, né? É, no intestino. Eu sei que ele foi muito legal para a gente. Ele vinha aqui, ele passava aqui, ia pescar. Na água ele parecia um peixe. Ele era bem simpático. Uma vez, quando ele estava reformando essa casa aí, ó, que essa casa aí era dele. Aí o pedreiro estava trabalhando lá. Aí ele chegou lá e falou, mestre, eu fiz um trabalho e o trabalho, o guia falou que um dos médicos ia desencarnar. Aí o senhor não tem medo que seja o senhor não, professor? Eu não, eu sou forte. Ele falou uma semana, quando foi na outra semana, sofreu um acidente e voltou no caixão. E depois ele veio, inclusive na época que ele faleceu, o meu sogro estava com ele, no mesmo veículo, o Tisac estava dirigindo. Ele não dirigia, posteriormente ele resolveu comprar esse carro, era uma Brasília, foi logo quando saiu a Brasília. Ele atirou 0 e numa das viagens para de Jaraguá para Goianésia, ele caiu dentro de uma valeta e desceu, caiu numa pirambeira embaixo. Todos os dois se machucaram. Meu sogro ficou internado em Goianésia e depois ele estava melhor, conversando, sóbrio e tudo. Mas tinha um pessoal de Goiânia lá da Retífica, o quê? Ele até falava que era sócio dele, mas depois que ele faleceu eu constatei lá que não tinha nada de sociedade lá. Ele não fazia parte, que eu que fiz o inventário dele. E levaram ele para Goiânia, buscaram ele em Goianésia, uns 3, 4 dias depois do acidente, o levou para Goiânia. E lá numa mudança dizem que foi mudar ele de apartamento, e nessa mudança ele estava com um problema na coluna cervical. E nessa mudança parece que ele estava com um problema no pescoço e mudou de quarto, de apartamento. Aí ele arruinou e veio a óbito logo em seguida. O dia da morte dele, o senhor Raimundo mandou eu e o Chico fazer o túmulo dele lá para enterrar ele, que ele vinha de Goiânia. Nós fomos fazer o túmulo lá. Gente desse tanto, eu nunca vi um enterro ter gente igual teve o dele. Foi demais da conta. Nós estávamos lá fazendo o túmulo e parece que deu de ser, tinha um trem lá molando nós. O senhor Raimundo virou uma bebeção, ele mais um Antônio da Bibi, virou uma bebeção lá, bebendo. Foi nos dias que enterrou um tal ali, Pedro Pimenta. Enterrou Pedro Pimenta lá, o túmulo de Pedro Pimenta. E o senhor Raimundo gastando trem, comprando trem nos bares lá embaixo, lá na custa do Tizar. Ele chegava lá, chegava bêbado, o senhor Raimundo e o Antônio da Bibi, um carro fretado. O homem não gosta de miséria, não. O homem tem dinheiro e não gosta de miséria. Era só ele e o irmão dele que morava ali. O irmão dele solteiro também, do Ibiatão que morava ali. Pode comer e beber, que o homem não gosta de miséria, não. Fez um banquete em cima do túmulo do Pedro Pimenta. Bebida de todo tipo, trem sargado de todo tipo. Quando foi de tarde, a hora que o enterro chegou, o enterro estava chegando, nós acabamos de fechar o túmulo dele, assim, para socar o caixão lá dentro. O senhor Raimundo chegou lá bêbado. Isso aqui foi Raimundinho que fez, e montou em cima, subiu em cima do túmulo, mole que nós ainda não tinha acabado de fazer naquela hora para o caixão, fez assim o túmulo, socou lá embaixo. Isso aqui foi Raimundinho que fez, não foi, quem fez ele foi eu e o Chico. Essa hora eu fiquei enfesado, saí, escondi lá embaixo. Ficou o Chico e mais outro lá consertou ele, assim, a hora que foi enterrar o caixão não coube. Mais do que um prefeito e médico, e pai, e amigo, e tudo ele era para nós, porque
Era só precisar dele, os mais ricos ele tirava. Mas os pobres ele ajudava. Ele percebesse que precisava, ele ajudava em tudo. Agora dos pobres ele sabia como agir com a gente que era pobre. Agora quando vinha aqueles ricão e tudo, aí ele tirava. Mas ele ajudava muito os pobres, os vizinhos, era um pai para os vizinhos, porque naquele começo daqui, ele era tudo, viu? Porque todo mundo vinha à procura dele, pedir socorro, né? Nas doenças. Quando o homem largava a mulher, ele vinha fazia voltar. Puseram o caixão dele aí no centro dele. Eu fiquei lá até... Eles chegaram com ele aqui, era mais ou menos... Ele faleceu de madrugada, chegaram aqui mais ou menos 10 horas do dia. Aí, quando foi lá para as 5 horas que levou ele, fiquei lá até na saída do enterro e fui até no cemitério. Ele era um homem que eu vou te falar que hoje em dia é difícil que era igual a ele. Ele era muito inteligente. Ele era bom para comandar um time, ele era bom para receitar um remédio. Oh meu Deus, quando eu maravilhado para mostrar o mundo seu poder, eu vejo o céu tão estrelado e o grande mar na sua imensidão. Eu vejo os campos, florestas e campinas feito pelas suas mãos. Eu vejo os peixes de todos os tamanhos e os animais em grande multidão. Eu vejo os pássaros de todas as espécies que cantam belas canções. Eu vejo os frutos de todos os sabores que o Senhor deu para nossa alimentação. Eu vejo as flores de todas as cores para alegrar os nossos corações. Então minha alma canta-te, Senhor, grandiosas tu, grandiosas tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandiosas tu, grandiosas tu.